Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta JE Talks Economia Circular, um tema que aprofundamos hoje em conversa e que sai amanhã também para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje. À minha direita, Hugo Pereira, vice-presidente da Águas do Tejo Atlântico, e a Sofia Santos, fundadora da Sistémica. Eu disse à minha direita, mas foi, na verdade, à minha esquerda. Antes de mais, uma boa tarde aos dois. Obrigado por se juntarem a nós. Será aqui uma oportunidade para vermos quais é que são os principais desafios e oportunidades que este modelo económico representa. Já vamos à Águas do Tejo. Eu gostava de começar por cumprimentar a Sofia Santos e perguntar-lhe, nesta perspectiva que fazemos ao trajeto que tem sido feito até agora. Há 5 anos não falávamos de economia circular fora de uma sala de aula de uma qualquer faculdade de gestão. Hoje em dia é uma agenda prioritária em qualquer área e setor de atividade. Pergunto-lhe como é que avalia este processo até agora. É uma boa pergunta, aliás. Eu diria que há 5 anos não se falava de economia circular, a não ser nas aulas de ambiente ou nas aulas das engenharias do ambiente, e não se falava também do tema nas aulas de economia ou de gestão. Era um tema, apesar do nome ser economia circular, este tema foi dinamizado pela área da ciência, portanto, pela área das engenharias. E sem dúvida que nos últimos 5 anos existiu uma evolução muito significativa por todo o lado, mas em Portugal é isso que é o foco da conversa hoje. De facto, há 5 anos atrás não se falava de todo deste tema e teve um grande impacto, sem dúvida, falar-se mais sobre o tema também o Plano Nacional para a Economia Circular e que foi desenvolvido 2018-2019, agora não me recordo bem exatamente a data, mas que colocou na agenda nacional estes desafios, identificou os principais setores onde os temas da economia circular tinham um maior impacto e, portanto, seriam os setores em que as políticas e ações deveriam incidir mais. Portanto, falamos de setores que consomem uma grande quantidade de recursos ou que também dão origem a um conjunto de resíduos ou de potencial que poderiam eventualmente transformar-se em subprodutos para outras indústrias e, portanto, este Plano Nacional identificou esses setores prioritários e também identificou algumas boas práticas, identificou também aqui o tema dos resíduos urbanos, que é talvez um dos principais desafios a curto prazo para Portugal. Porque na realidade nós temos metas europeias para a reciclagem dos resíduos urbanos. Isso atualmente... Um trabalho que começou há mais de uma década. Sim, só que atualmente a nossa taxa à volta de reciclagem anda à volta dos 21% e para 2025 o objetivo é atingirmos 55%. Como é que nos comparamos com os congêneres europeus? Somos os países europeus com mais dificuldade neste campo. E o que é preciso termos noção aqui é que, de facto, este é um setor muito difícil de trabalhar, é complexo. É complexo por natureza, depois envolve os consumidores, os habitantes, etc. Portanto, todo o sistema é complexo. O que nós temos de ter noção é que temos metas muito exigentes para a redução destes resíduos urbanos, ou para a sua reciclagem. Atualmente estamos em cerca de 21%, o objetivo para 2025 é 55%, para 2035 é 65%. Estão a ver aqui o tempo. Metas apertadas a 2 anos. Metas muito apertadas. E nós estamos a produzir mais resíduos, nós, cidadão, por unidade, por indivíduo, estamos a produzir mais e a capacidade dos aterros termina a esta taxa, chega a 2027 e já não temos local para colocar estes resíduos. Portanto, 2027. O que é que faremos em 2027? Portanto, daí é que está a grande pergunta. O que é que faremos agora para reduzir a existência de resíduos a priori? Portanto, o objetivo da economia circular, no fundo, seria termos do ponto de vista utópico, é termos uma economia que não gera resíduos. Esse é o objetivo da economia circular. Utopia aqui é a palavra-chave. Não necessariamente. Eu acho que, de facto, há uma data. Nós conseguimos ver nos últimos anos uma série de negócios que foram sendo criados. Desde coisas muito simples, como aquilo que eventualmente antigamente já se fazia, a recuperação dos livros, etc. Mas o que é facto é que há empresas que se tornaram muito altamente rentáveis e que hoje são consideradas como, enfim, empresas de ponta e alvo de investimentos e, no entanto, o negócio delas é, por exemplo, a recuperação e a reutilização de livros, a reutilização de uma série de materiais que nós, na nossa vida, utilizamos durante algum período e depois não utilizamos mais. Temos várias outras empresas, algumas internacionais, nomeadamente algumas empresas que antes vendiam lâmpadas, hoje vendem iluminação. Portanto, aquilo que vendem ao cliente é iluminação. Portanto, temos empresas que, em vez de venderem máquinas de lavar a roupa, vendem as lavagens. E, portanto, é uma mudança completamente de negócio. E estamos a notar que, ao nível das indústrias, as indústrias também perceberam
que esta questão da recuperação e da reutilização de materiais, do ponto de vista do modelo de negócio, é muito mais rentável, porque as matérias-primas originais estão a ficar cada vez mais caras, são mais escassas no planeta, e, portanto, ir à origem buscar matérias-primas torna-se mais caro, até porque tudo isto nós temos estado a ver, os transportes, a energia, etc., torna-se mais caro do que muitas vezes encontrar uma forma de reutilizar os materiais que já foram... de transformação. Exatamente. Para isto tudo é preciso mudança de adequação e adaptação da mudança de regulação, para tornar... E parte das empresas ou parte das pessoas? Ambos, ou seja, há a regulação a nível público de leis que é preciso readaptar para este contexto. É preciso novos modelos, é preciso ensinar também na faculdade a quem faz as contas e que analisam o risco de uma empresa, perceber que o modelo da economia circular se calhar vai ter muitos estoques, porque enfim, quem vende lavagens não vende máquinas, e significa que as máquinas de lavar são estoque que ficam na empresa, e teoricamente isto no modelo económico ter estoque não é bom, é sinal que não se está a vender, mas o modelo de negócio não é vender máquinas, é vender lavagens. Portanto, isto é um exemplo muito concreto de como também os modelos de negócio e a noção de valorização de uma empresa no âmbito da economia circular significa que a forma de avaliar as empresas tem de ser diferente dos indicadores tradicionais. Agora, há um imenso espaço também ligado à inovação e à criatividade. Eu às vezes costumo colocar o desafio de pensar, e muito nós de consumidores, às vezes coloco o desafio nas aulas de colocar a seguinte questão. Imaginemos que nós íamos comprar um carro de uma dessas marcas conceituadas, vá lá. Será que nós estávamos dispostos a adquirir uma viatura em que, passando por todos os crivos de segurança, as peças já vinham todas de um outro carro? E, portanto, eu acho que isso também nos coloca a nós, como consumidor, esta noção de até que ponto é que nós também estamos dispostos a perceber que o modelo de negócio pode ser outro, que eu posso reutilizar as peças que outro ser humano já utilizou, mas será que na minha cabeça eu consigo fazê-lo? E, portanto, há muita coisa aqui que eventualmente se poderia fazer. Como é que eu incentivo os comportamentos através de política fiscal? Temo-la? Não temos. Enfim, há todo um desenvolvimento também de conceitos e de novas ideias, mas não há dúvida que nos últimos 5 anos o tema não era falado e hoje toda a gente, até todas as indústrias já ouviram falar do tema, estão preocupadas, percebem que do ponto de vista do negócio é importante identificar novos materiais e também a questão dos resíduos, reduzir os resíduos e tentar com que os resíduos se transformem em algo mais. Portanto, não há dúvida que nos últimos 5 anos... Também há um ganho aí a ter em conta, mas o que Pereira, na questão da água, que eu penso que é o recurso, posso estar enganado, mas o recurso a nível nacional mais ameaçado, mais escasso por natureza, mas paradoxalmente somos um dos países da União Europeia que mais consome água per capita, mas também somos um dos que tem menos, correto? Sim, houve um estudo recente que mostrou isso, apesar de que a diferença entre os vários países é mínima. Eu acho que nós temos feito em Portugal um esforço muito grande e temos aqui o milagre português da água, com aquilo que nos últimos anos tem sido a política da água, nos últimos também 30 anos, que fez com que o país evoluísse muito e que aquilo que nós temos que depois de pensar cada vez mais é que dentro daquilo que é o recurso hídrico que nós usamos, há uma grande percentagem que é usado para fins que não são potáveis. Do consumo total, cerca de 70% é regadio, é agrícola, cerca de 18% é indústria e apenas 12% é consumo humano, consumo pode ser doméstico. E quanta dessa água é perdida na rede? Também temos esse facto, e isso acho que temos que ter também cada vez mais de investir, de usar aquilo que a tecnologia que temos cada vez mais disponível. Muitas ferramentas que a indústria 4.0 nos deu, que rima muito com esse tema, é fundamental para fazer com que se baixe também as perdas de água. IoTs, sensores, também a telegestão, ter com machine learning para poder ter redes cada vez mais smart, muito mais também inteligentes, para poder fazer aqui uma gestão muito mais integrada. A teoria dos digital twins, que permitem prever quando é que uma certa parte da canalização vá ou não falhar. Exatamente, que a própria gestão do ativo, percebeu na questão também das perdas de água, tem que haver também um investimento aí, mas eu acho que, como eu há pouco estava também a dizer, grande parte daquilo que eu consumo de água em Portugal é para usos que não são potáveis, e aquilo que faz também sentido, tendo uma lógica de uma economia que seja cada vez mais amiga do ambiente e circular, é poder reutilizar água. Por exemplo, já acontece.
apesar que também acontece, fomos pioneiros. O município de Lisboa, desde 2019, tem um plano também estratégico de reutilização de água. Esta Águas Transatlântico também teve também pioneira a ter também estratégias para poder usar as nossas águas residuais que tratamos nas nossas fábricas de água, e essa mudança de conceito da ETAR para a fábrica de água já tem a ver muito com isso. Exatamente, é circularidade. É poder... Até se faz cerveja, não é? Exatamente, até conseguimos ter uma água que pode ser também tratada a um ponto, uma qualidade tal que permite fazer a vira, que a nossa também cerveja feita com água também reciclada, e fundamentalmente serve para mostrar que nós conseguimos ter uma outra água para os fins que não são potáveis, que até alguns países hoje em dia já usam essa água para fins potáveis, mas Portugal não precisa tanto. Portugal, com a gestão hídrica... As pessoas estariam abertas a essa hipótese? Eu penso que sim. Há vários estudos, e recentemente houve, há cerca de 2 anos, um estudo muito completo com aquilo que são os hábitos dos portugueses, um estudo mesmo focado em Portugal, que mostrou que as pessoas estão muito receptivas à reutilização de água e que também acreditam que possa haver uma outra água para fins que não são potáveis, e a cerveja Vira, aquela cerveja que há pouco nós estávamos a falar, feita com água reciclada, serve para isso mesmo, para as pessoas poderem virar a sua forma de pensar, a sua mentalidade, e aceitar que se beberem uma cerveja feita com água do esgoto, mais facilmente aceitam depois ter um espaço verde ao pé de si a ser regado com a Água Mais, que é a nossa marca de água também reutilizada, que, como nós temos que apostar mesmo nesse conceito e temos mesmo que mudar a forma que temos de conseguir pensar, até se conseguir criar uma marca específica para a água reutilizada produzida nas fábricas de água das Águas Transatlântico. Hugo, a Sofia há pouco trouxe um ponto interessante, que é esta transformação e mudança não partem só das empresas, ou neste caso também dos consumidores que estão, não vamos chamar uma reta final, porque não há propriamente uma reta final na economia circular, mas esta mudança também parte das entidades governativas, do Estado, e parte desse tipo de iniciativas. Há pouco falava que, além de implementação política e fiscal para permitir que isto aconteça, é também necessária infraestrutura em alguns casos. E eu acho que a água, temos exemplos recentes de um mau aproveitamento. Temos uma escassez de água durante alguns meses do ano, mas depois temos um período de 3 meses do ano em que chove o equivalente àquilo que choveria durante um ano. Falo aqui da área metropolitana de Lisboa. Muita dessa água acabou desperdiçada e seria provavelmente muito útil nos meses que teremos daqui para a frente, de maio para a frente. Portanto, a ideia de construir reservatórios neste novo plano de drenagem de Lisboa que consiga reter essa água para ser utilizada para os fins que a cidade dela exige. Não há aqui uma oportunidade de fazer esse plano de forma mais integrada com uma rede nacional e não só servir os interesses, digamos, da área metropolitana de Lisboa? Eu sei que falamos muito deste binómio, mas o problema de escassez e o problema de água a mais afeta o território nacional como um todo. Portanto, como é que está o plano de infraestrutura para também integrar esta estratégia de uma economia circular daqui para a frente? Sim, nós temos que também perceber que, no ponto de vista da água de consumo, temos 2 pontos no nosso país que são mais críticos e que não se pode dizer, há um stress hídrico, temos que conseguir cada vez mais ter um uso racional da água, mas a nível de falta de água há uma distância grande e acho que está a ser feito um esforço muito grande para que isso não ocorra. Mas há concelhos onde anualmente temos caminhões de bombeiros a distribuir água. Sim. Portanto, há uma falta de água em alguma ponta deste país. Temos que conseguir, também cada vez mais, é planear aquilo que é também o território para que se possa conservar a água. Porquê? Porque até devido àquilo que são as várias alterações climáticas, temos a noção que vai chover menos dias, mas de uma forma muito mais intensa, o calor vai ser também mais intenso. Carlos Moedas chamou-lhe chuvas de 100 anos, que aconteceram 3 vezes em 3 meses. Ocorreu agora, não é 100 anos, mas houve níveis de chuva que já não havia há 50 anos. E o que faz com que nós tenhamos que ter também um território cada vez mais pensado e sensível à água. E tendo um território assim, conseguimos ter também massas de água conservadas a montante dos sistemas para fazer a adoção de água, de forma a poder também fazer um aproveitamento total dessa água para vários fins, em alguns casos para sistemas daquilo da adoção, para poder usar essa água para consumo, mas também para, muitas vezes, fins que não são potáveis,
que eu acho que aí é que temos que ter também um critério cada vez mais também apertado e temos que ter políticas que permitam que isso também aconteça. Mas penso que isso está neste momento também a acontecer. Por exemplo, com a reutilização de água, tivemos também aqui a primeira lei para a reutilização de água há cerca de 4 anos atrás. O Simplex do Ambiente, que vai ser lançado esta semana, se não estou em erro, já foi aprovado também no Conselho de Ministros, vai ser muito importante, que vai também simplificar e vai criar instrumentos para poder licenciar de forma cada vez mais fácil a própria reutilização de água. Ou seja, houve de facto aqui alguma perda de tempo em relação a outros países, até também europeus, há cerca de 10 anos atrás. Mas esse é um problema crónico. Nos últimos 4, 5 anos temos vindo a recuperar e acredito que agora o que tem que ser feito é aplicar muito daquilo que está a acontecer e dar algum tempo para poder que essas políticas fiquem reais. Sofia, tudo isto está certo, naturalmente. A questão é, muitos destes planos, não só que dizem respeito à economia circular, mas outras infraestruturas, outras estratégias e metas que temos para alcançar, algumas delas já em 2025, já sabíamos destas metas há mais tempo. É fácil, neste momento, um agente político ou um decisor apontar o dedo à pandemia e dizer, pois, mas foi isto que nos atrasou. É uma desculpa legítima para algumas das estratégias que estão a ser um pouco mais, digamos, esquecidas nestes últimos anos? Não, quer dizer, atrasou, mas não é legítimo. Como disse, todos estes problemas nós já sabíamos que eles iriam... Não sabíamos, mas os cientistas desde os anos 70, e portanto já lá vão 50 anos, que nos diziam que iríamos defrontá-los. O grande problema é que os temas ambientais, e ainda estão aí, portanto, os problemas ambientais ainda não estão sintonizados com a política fiscal e com a política económica. E apesar de, a nível europeu, está-se a fazer um imenso esforço com regulações que depois incidem até sobre o setor financeiro e sobre as empresas, sobre estes temas ambientais, e já incidem sobre o setor financeiro. E vemos essas tendências, por exemplo, na questão do endividamento verde, do financiamento verde. Exatamente. São cada vez mais as empresas que emitem até a esmagadora maioria das suas dívidas em green bonds. Exatamente. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, os bancos começam a fazer perguntas ou começam a preparar esse terreno para fazer a análise de risco climático e ambiental das empresas, porque os testes de stress do Banco Central Europeu começam a ter estes temas. E, portanto, por um lado, há da parte, a nível europeu, essa pressão para criar a pressão sobre o setor financeiro, de certa forma, para fazer com que o setor financeiro consiga puxar e ser a alavanca ou catalisador para todos os agentes económicos incorporarem este tema na sua gestão, mas, no entanto, devido, enfim, à preocupação universal, diria, da dívida pública, o que é que acontece? O tema ambiental ainda não está ao nível da política económica e nem ao nível da política fiscal. E enquanto isto não acontecer, nós vamos ter os agentes económicos com estímulos que não vão ao encontro daquilo que a política ambiental ambiciona. E isso nós temos visto nos últimos 20 anos, ou seja, os temas ambientais são desenvolvidos pelo Ministério do Ambiente, ao nível da política pública, não é? Mas depois, de facto, para que as coisas avancem, eu sou economista e todos os economistas dizem isto que eu vou dizer, apesar de eu normalmente não digo, mas vou dizer aquilo que os outros dizem, o agente económico precisa de incentivos e de estímulos. Portanto, eu posso ter uma política ambiental que me diz para me focacionar, eu tenho objetivos ao nível da economia circular, que é o tema de hoje, mas se eu não criar os estímulos e os incentivos para colocar os agentes económicos a terem decisões que vão ao encontro daquela política, aquela política é uma política de papel. E temos exemplos de sucesso nesse caso com antecedentes no caso das renováveis. Exatamente. Isso é um caso clássico, não é? Que na altura havia muita gente que se opôs, nós conseguimos lembrar de alguns nomes, que não vou citar, mas que se opuseram. Mas pronto, acho que as pessoas sabem que são normalmente... Nos casos renováveis agora também acontece o mesmo, não é? Com gases renováveis, hidrogênio, também já está a haver uma oposição e Portugal está naquilo que é a linha da frente. E normalmente são as mesmas pessoas, portanto é basicamente tecnologia diferente, 20 anos à frente, as pessoas são as mesmas. E isso é muito curioso. Mas aquilo que foi criticado há muito tempo por ser algo que ainda não havia tecnologia disponível, vamos esperar que produzam, para nós depois irmos atrás, vê-se que agora, do ponto de vista da energia renovável, Portugal é um dos países europeus melhor posicionado nestas matérias. O hidrogênio é exatamente a mesma história que se está a repetir, com todas as suas nuances, mas sim, é muito semelhante. Portanto, o que é que eu estou para aqui a tentar dizer? Que, de facto, é preciso ter uma política económica e uma política fiscal. E não existe.
Portanto, não será um problema dessas políticas terem sempre um prazo de 4 anos? pronto, esse é o problema que existe sempre. Mas é o problema, mas é assim. Portanto, aqui a questão é assim, Ou há uma facto, concertação a nível e agora vou falar outra vez na utopia, não é? Ou há aqui algum governo que utopicamente consegue ter a coragem para, nos primeiros 2 ou 3 anos, perder alguma receita em prol de depois, no futuro, essa receita aumentar e correr o risco que essa receita não ocorra no seu poder, mas sim no poder de um outro partido. O risco de, ao perder receita, perder também eleitorado? Depende, não é? Depende. 4 anos, mesmo assim, é muito tempo e nós já perdemos receita por muita coisa e o eleitorado propriamente não se perdeu. Houve foi, enfim, organização política. Portanto, eu diria que não é propriamente... nós já passámos por fases muito difíceis em que a população foi verdadeiramente... sentiu na pele não a questão da dívida, mas a questão da consequência dela, que é diferente. Portanto, passámos aqui a questão da Troika, etc. E aquilo que eu estou a falar, se na realidade o que é que acontece? A população não vai sentir. O que sente é o Estado. Portanto, se nos primeiros 2 anos ou 3 existir uma baixa da receita porque estamos a alterar a política fiscal, em prol dela subir no futuro, a população, à partida, não vai sentir nesses 2 ou 3 anos. Quem sente é o Estado e o Estado deveria ter, digo eu, não sei, talvez a capacidade de conseguir negociar estas matérias e eu acho que esta linguagem existe em termos europeus, ou seja, acho que já se percebeu... Há precedentes de concertação noutros países? Há exemplos de outros países e já se percebeu que os temas ambientais conseguem ser negociados. Só uma ideia que eu há 2 anos comecei a dizer que, atenção, que isto é possível de acontecer e agora está a própria questão do Banco Central Europeu comprar a dívida dos países e das empresas. Obviamente que já sai notícias mais concretas, mas isto já se vem a assistir a esta tendência nos últimos 2 anos e dava perfeitamente para antecipar que o Banco Central vai ter preferência por aquisição, quer de dívida pública, quer de dívida, enfim, corporativa, por empresas ou Estados que emitam obrigações verdes. Portanto, o que é facto é que o Estado português pode emitir uma obrigação verde soberana, em que essa obrigação verde seja para colmatar... O IGCP foi ao mercado esta semana. Pois, nunca vão à obrigação verde, não é? Quer dizer, todos os países europeus já emitiram obrigações verdes. Praticamente todos, desde os mais pequenos aos maiores. A França é assim que faz o seu principal financiamento, a Inglaterra também, a Irlanda, enfim, não quero aqui dizer nomes que depois possam... Itália, Polónia, portanto, e há dívidas de emissões desde 600 milhões de euros até 7 mil milhões, portanto, o montante não é tema. E, por exemplo, uma redução de dívida devido a um benefício fiscal ao nível da economia circular pode ser colmatada com a emissão de uma obrigação verde. Portanto, nós conseguimos ir ao mercado e buscar algum financiamento que seja destinado ao facto de eu, no orçamento, vou ter uma dívida, vou baixar a minha dívida, vou dar um subsídio, vai lá uma vantagem, e, portanto, vou ter menos receitas e eu consigo colmatar isso. Isso entra na descrição de uma dívida pública verde. E o mercado está à procura que os Estados vendam, há sempre uma procura adicional por tudo o que é obrigações verdes, quer seja de públicas, quer de privadas, e, portanto, eu sinceramente acho que há tantos bons exemplos a nível europeu daquilo que outros países fizeram, ao nível das obrigações verdes, que Portugal tem um ótimo enquadramento político ambiental, tem um conjunto de boas práticas significativas. Eu não vejo qual é o problema, sinceramente, de Portugal emitir uma obrigação verde que eventualmente possa, por um lado, fazer os investimentos ou o dinheiro ser alocado a alguns investimentos específicos do setor da água, do setor dos resíduos, que é preciso muitos investimentos. Gostaria de ver esses investimentos feitos no setor da água? Sim, obviamente, grande parte daquilo que é a necessidade do investimento requer verbas e muitas vezes é uma questão que nós temos. Apesar de que eu acho que Portugal, a esse nível, temos evoluído. Nós temos uma política do ambiente que em muitas áreas é pioneira e que, por exemplo, temos, no ponto de vista das nossas metas para sermos neutros, no ponto de vista daquilo que é também o carbono, temos valores, temos uma ambição muito grande e tudo isso, ao fim e ao cabo, se cruza numa lógica sempre de economia circular. Eu há pouco estava a dizer, por exemplo, a nível de fábricas de água, podemos também fazer a produção de lamas, que é um dos produtos que temos, que permite fazer também a produção com o biogás, com a energia elétrica, com o metano, com os biocombustíveis. Ou seja, eu acho que isso passa muito por aquilo que é tecnologia, com a inovação e aproveitar aquilo que existe e sermos mais rápidos a decidir.
O que é que falta para sermos mais rápidos a decidir e, neste caso, mais rápidos a implementar? Eu acho que nós temos... Porque o prazo não é propriamente simpático. Falou em 2025 para certas dessas matérias dos resíduos. A questão dos resíduos. Acho que os resíduos nós estamos um bocadinho mais também atrás e de facto é um setor que temos que pôr agora um... Mas a conversa dos resíduos foi iniciada há 20 anos. Mas a neutralidade carbónica, se não for acelerada, também não vai ser alcançada. Sim, tem que ser também acelerada e a questão dos carros elétricos, os resíduos são muito importantes, se não existir rede, não vamos alcançar os carros elétricos que é estimado. Não é? Se a rede não tiver capacidade para aguentar com todos os carros... Ou se o benefício fiscal não compensar comprar um carro elétrico. Também. A parte fiscal, a parte do preço é algo que é importante. A nível da água, se nós formos ver, que também um consumidor doméstico pega no conjunto de faturas que tem, a fatura do gás, da luz, de comunicações, com TV, também internet, a água é a fatura mais baixa, em grande parte dos casos. E é a fatura que inclui mais coisas, inclui também os resíduos. Acesso à rede, grande saneamento. Parte, não é no país todo, alguns municípios é diferente, mas grande parte dos municípios tem lá o acesso à rede com os resíduos. Ou seja, muitos dos países que baixaram, e esse estudo que há pouco estávamos também a falar, se nós formos ver os países que baixaram nos últimos anos o consumo de água, conseguiram muito através do aumento daquilo que é o preço da água, sem esquecer que há um consumo que seja moderado, que é um consumo que deve ter políticas sociais fortes, porque a água é um bem que todos devemos ter acesso e tem que haver aqui uma tarifa social para garantir que todos tenham como acesso. Já existe para a eletricidade e para o gás. Existe também para a água. Até aqui um nível correto de consumo, mas a partir de um dado consumo de água, tem que haver um preço muito mais alto, de forma a que as pessoas pensem que há outras formas, que as indústrias, que as várias empresas percebam que, se calhar, em vez de ir buscar uma água que pode ter um fim potável, se precisam de uma água para um fim que não seja potável, podem, por exemplo, fazer uma reutilização de água e com uma estratégia global que possa ser feita a perceber onde é que estão as redes, mais facilmente, se calhar, alguém que quer também investir e que seja um alto consumidor de água para uso de uma dada indústria, pode escolher que a sua indústria fique num sítio em que tenha uma rede de água também reutilizada, pagando menos. E, sem dúvida nenhuma, a parte fiscal e o preço têm aqui um fator muito importante para nós podermos dar os passos que ainda precisamos dar a esse nível. Hugo Pereira, Sofia Santos, chegámos ao fim do nosso tempo, mas agradeço-vos uma vez mais aos dois esta conversa, sem dúvida muito interessante. Obrigado. Obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que esta conversa complementa o especial Economia Circular, que segue amanhã para as bancas, com a edição impressa do Jornal Económico, disponível também, como sempre, em jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.